Introdução ao livro de Ezequiel. 26º livro da Bíblia. Neste livro, acompanhamos a vida e os esforços de Ezequiel, um sacerdote que foi levado da sua terra natal para a Babilônia, onde, tempos depois, passou a ministrar e se dedicar aos ensinamentos de Deus. A autoria do livro é atribuída a Ezequiel. Ao longo dos 48 capítulos, podemos entender o empenho do profeta em servir a Deus. Ezequiel inicia seu ministério ao ter uma visão da glória de Deus na Babilônia. E com isso, o profeta é escolhido por Deus para levar a sua palavra para todos. Assim, Ezequiel dedica-se a mostrar ao povo os ensinamentos de Deus, alertando-os sobre o juízo dele e as consequências que Jerusalém e as nações vizinhas enfrentariam, profetizando a destruição de Jerusalém. O profeta utilizou a arte, desenhos e outros métodos para divulgar a palavra do Senhor ao povo. Além disso, neste livro, Deus repreende os líderes de Israel, considerando-os falsos pastores, que se interessam em cuidar de si próprios e não do povo. Aqui podemos entender que o Senhor é quem verdadeiramente cuida e salva a todos. Portanto, neste livro, acompanhamos os esforços do profeta Ezequiel em mostrar a todos a palavra de Deus e a importância de segui-la, alertando a todos sobre as consequências que sofreriam com a rebeldia. Eu te convido a iniciar conosco esta jornada de leitura no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoiaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor. E no meio dela havia uma coisa como de cor de ambar, que saía do meio do fogo. E no meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de homem. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas de seus pés, como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homens debaixo das suas asas, aos 4 lados. E assim, todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra. Não se viravam quando andavam. E cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. E do lado direito, todos os 4 tinham o rosto de leão. E do lado esquerdo, todos os 4 tinham o rosto de boi. E também tinham o rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas por cima. Cada qual tinha 2 asas, juntos uma à outra. E 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava para adiante de si. Para onde o espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam.
E quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, com uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os seres viventes corriam e voltavam, à semelhança de um clarão de relâmpago. E vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam, e os seus aros eram tão altos que faziam medo. E estas 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos em redor. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. E elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam defronte deles. Porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas. E parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles. Porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. E sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, com a aparência de cristal terrível, estendido por cima, sobre as suas cabeças. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha 2, que cobriam o corpo de um lado. E cada um tinha outras 2 asas, que as cobriam do outro lado. E andando eles, ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um tumulto como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas, e ouviu-se uma voz vinda do firmamento, que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas, e por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra de safira. E sobre esta espécie de trono, havia uma figura semelhante à de um homem, na parte de cima, sobre ele. E via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo. E vi como a semelhança de fogo, e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem do dia de chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto, e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel, capítulo 2. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos
são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações, e suspiros, e ais. Ezequiel, capítulo 3. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca, e me deu a comer o rolo, e disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel, e dize-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assombres com os seus rostos, porque são casa rebelde. Disse-me mais: filho do homem, recebe no seu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E levantou-me o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia: bendita seja a glória do Senhor, desde o seu lugar. E ouvi um ruído das asas dos seres viventes, que tocavam umas nas outras, e o ruído das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui amargurado na indignação do meu espírito. Porém a mão do Senhor era forte sobre mim, e fui até o Abibe, aos do cativeiro, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam,
E fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra, e avisá-los-á da minha parte. Quando eu disser ao ímpio: certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue, da sua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste. No seu pecado morrerá, e suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te, e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me, e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, e falou comigo, e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa. E quanto a ti, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas. Não sairás, pois, ao meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhes servirás de repreendedor, porque eles são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, abrirei tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. Ezequiel, capítulo 4. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, e pô-lo-ás diante de ti, e grava nele a cidade de Jerusalém, e põe contra ela um cerco, e edifica contra ela uma fortificação, e levanta contra ela uma trincheira, e põe contra ela arraiais, e põe-lhe arietes ao redor. E tu, toma uma sertã de ferro, e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade, e dirige para ela o teu rosto, e assim será cercada, e a cercarás. Isto servirá de sinal à casa de Israel. Tu também, deita-te sobre o teu lado esquerdo, e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele. Levarás as suas iniquidades. Porque eu já te tenho fixado os anos da sua iniquidade, conforme o número dos dias, 390 dias. E levarás a iniquidade da casa de Israel. E quando tiverem cumprido estes dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Dirigirás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela.
E eis que porei sobre ti cordas, assim tu não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpras os dias do teu cerco. E tu, toma trigo, e cevada, e favas, e lentilhas, e milho, e aveia, e coloca-os numa vasilha, e faze deles pão, conforme o número dos dias que tu deitares sobre o teu lado. 390 dias comerás disso. E a tua comida, que hás de comer, será do peso de 20 siclos por dia. De tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a saber, a sexta parte de um hin. De tempo em tempo beberás. E o que comeres será como bolos de cevada, e cozê-lo-ás, o esterco que sai do homem, diante dos olhos deles. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre os gentios, para onde os lançarei. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi daquilo que morrer de si mesmo, ou que é despedaçado por feras. Nem carne abominável entrou na minha boca. E disse-me: vê, dei-te esterco de vacas, em lugar de esterco de homem, e sobre ele prepararás o teu pão. E disse-me ainda: filho do homem, eis que eu quebrarei o sustento de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso e com ansiedade, e a água beberão por medida e com espanto, para que lhes falte o pão e a água, e se espantem, cada um com os outros, e se consumam nas suas iniquidades. Ezequiel, capítulo 5. E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada, como navalha de barbeiro, e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Então tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Uma terça parte queimarás no fogo, no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Então tomarás outra terça parte e feri-la-ás com uma faca ao redor dela, e a outra terça parte espalharás ao vento. Porque desembainharei a espada atrás deles. Também tomarás dali um pequeno número e atá-los-ás nas bordas do teu manto. E ainda destes tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo, e os queimarás a fogo. E dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém. Coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos, mais do que as nações, e os meus estatutos, mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e os meus estatutos, e não andaram neles. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque multiplicastes mais do que as nações que estão ao redor de vós, e não andastes nos meus estatutos, nem guardastes os meus juízos, nem ainda procedestes segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu, sim, eu, estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, aos olhos das nações. E farei em ti o que nunca fiz, e o que jamais farei,
por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais comerão a seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão a seus pais, e executarei em ti juízos, e tudo o que restar de ti espalharei a todos os ventos. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente, porquanto profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei, e o meu olho não te perdoará, nem também terei piedade. Uma terça parte de ti morrerá de peste, e se consumirá de fome no meio de ti. E outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei. E saberão que eu, o Senhor, tenho falado no meu zelo, quando eu cumprir neles o meu furor. E pôr-te-ei em desolação, e por objeto de opróbrio entre as nações que estão em redor de ti, aos olhos de todos os que passarem. E será objeto de opróbrio e blasfêmia, e instrução e espanto às nações que estão em redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira, e com furor, e com terríveis castigos. Eu, o Senhor, falei. Quando eu enviar as malignas flechas da fome contra eles, que servirão para a destruição, as quais eu mandarei para vos destruir, então aumentarei a fome sobre vós, e vos quebrarei o sustento do pão, e enviarei sobre vós a fome, e as feras que te desfilharão, e a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Ezequiel, capítulo 6. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel, e profetiza contra eles. E dirás: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: Eis que eu, sim, eu, trarei a espada sobre vós, e destruirei os vossos lugares altos, e serão assolados os vossos altares, e quebradas as vossas imagens do sol. Derrubarei os vossos mortos diante dos vossos ídolos, e porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos. E espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares, em todos os vossos lugares habitáveis. As cidades serão destruídas, e os lugares altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos se quebrem e se acabem, e as vossas imagens sejam cortadas, e desfeitas as vossas obras, e os mortos cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Porém, deixarei um remanescente, para que tenhais entre as nações alguns que escaparem da espada, quando fordes espalhados pelas terras. Então os que dentre vós escaparem se lembrarão de mim entre as nações para onde forem levados em cativeiro. Porquanto me quebrantei por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que andaram se corrompendo após os seus ídolos, e terão nojo de si mesmos, por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. E saberão
que eu sou o Senhor, que não disse debalde que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor Deus: bate com a mão e bate com o pé, e dize: ah, por todas as grandes abominações da casa de Israel, porque cairão a espada, e de fome, e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, e o que está perto cairá a espada. E o que restar e ficar cercado morrerá de fome. Assim cumprirei o meu furor sobre eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando seus mortos estiverem no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, em todos os cumes do monte, e debaixo de toda a árvore verde, e debaixo de todo o carvalho frondoso, do lugar onde oferecer um cheiro suave a todos os seus ídolos. E estenderei a minha mão sobre eles, e farei a terra desolada, e mais devastada do que o deserto do lado de Dibla, em todas as habitações, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 7. Depois veio a mim a palavra do Senhor dizendo: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, e enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem. Despertou-se contra ti. Eis que vem. Amanhã vem para ti. Ó habitante da terra, vem o tempo. Chegado é o dia da turbação, e não mais o sonido de alegria dos montes. Agora, depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti. Conforme os teus caminhos, assim te punirei, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu, o Senhor, é que firo. Eis aqui o dia, eis que vem, veio amanhã, já floresceu a vara, já reverdeceu a soberba. A violência se levantou em vara de impiedade, nada restará deles, nem da sua multidão, nem do seu rumor, nem haverá lamentação por eles. Vem o tempo, é chegado o dia. O que compra pão não se alegre, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Porque o que vende não tornará a possuir o que vendeu, ainda que esteja entre os viventes. Porque a visão sobre toda a sua multidão não tornará para trás, nem ninguém fortalecerá a sua vida com a sua iniquidade. Já tocaram a trombeta, e tudo prepararam, mas não há quem vá à peleja, porque a minha ardente ira está sobre toda a sua multidão. Fora está a espada, e dentro a peste e a fome. O que estiver no campo morrerá a espada, e o que estiver na cidade, a fome e a peste o consumirão.
e escaparão os que fugirem deles, mas estarão pelos montes, como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Todas as mãos se enfraquecerão, e todos os joelhos serão débeis como água, e cingir-se-ão de sacos, e o terror os cobrirá, e sobre todos os rostos haverá vergonha, e sobre todas as suas cabeças, calva. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro será removido. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão o estômago, porque isto foi o tropeço da sua iniquidade, e a glória do seu ornamento ele a pôs em magnificência, mas eles fizeram nela imagens das suas abominações e coisas detestáveis. Por isso, eu lhe a tenho feito coisa imunda, e entregá-la-ei por presa, na mão dos estrangeiros, e aos ímpios da terra por despojo, e a profanarão, e desviarei deles o meu rosto, e profanarão o meu lugar oculto, porque entrarão nele saqueadores, e o profanarão. Faze uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade está cheia de violência. E farei vir os piores dentre os gentios, e possuirão as suas casas. E farei cessar a arrogância dos fortes, e os seus lugares santos serão profanados. Venha a destruição. Eles buscarão a paz, mas não há nenhuma. Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor. Então buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. O rei lamentará, e o príncipe se vestirá de desolação, e as mãos do povo da terra se conturbarão. Conforme o seu caminho lhes farei, conforme os seus merecimentos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor.